Uma negligência do Estado foi responsável por mudar o destino de centenas de brasileiros. Estou falando de vítimas da talidomida, um remédio com efeitos colaterais graves e irreversíveis. Atingidas quando ainda estavam na barriga das mães, essas pessoas carregam no corpo as marcas da omissão do poder público. Veja na reportagem de Eliane Wirtmann que direitos elas possuem e por que ainda é tão difícil ter acesso aos benefícios. Alguns pais, coitados, que se desesperaram, não suportaram a carga de ver uma criança deformada. No início, é difícil de se conformar. O primeiro dia não me confirmou. Eu falei, não, ela tem de morrer, não pode viver. A talidomida chegou ao Brasil em 1958 e, assim como em outros países, o remédio passou a ser usado para diminuir enjoos durante a gestação. Talidomida, o que é a talidomida? Era uma ilustre desconhecida. 50 anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido dizer que uma medicação interferisse numa gestação. Desenvolvida por um laboratório alemão, a talidomida foi comercializada em 146 países. Foi barrada apenas dos Estados Unidos, onde na época estudos preliminares foram considerados insuficientes para descartar a possibilidade de efeitos colaterais. E eram mesmo. Porque a talidomida as pessoas nascem sem braços, sem pernas, com problemas de visão, audição, então, porque tudo depende da época de formação do feto com a quantidade de comprimidos que é tomado, né? Mas os outros países, incluindo o Brasil, só chegaram a esta conclusão tarde demais. Na época era o remédio de moda e foi receitado. E depois é que se soube, depois de um tempo é que se cogitou de todo mundo, que começou a ter aquele boom de pessoas nascendo com deficiência, que se atribuiu à droga. Em todo o mundo, milhares de crianças nasceram com a focomelia, o encurtamento dos braços e pernas junto ao tronco. Foi o que aconteceu com Cláudia e tantos outros brasileiros. Por que comigo? Por que Deus? Por que minha mãe tomou? Por que a sociedade rejeita? Para a maioria dessas perguntas, Cláudia sabe que nunca vai ter a resposta. Mas ela foi atrás de outras. Em 1992, a moradora de São Paulo fundou a ABPST, a Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida. O desafio era defender os direitos das vítimas. Na época também teve a condenação de 3 laboratórios, mas foi pago um valor ridículo para cada um, equivalente a $500 por membro, alguma coisa assim, né? Foi o acordo, porque diziam que para acertar a ciência erra. O trauma e a dor de quem nasceu com um corpo deformado por causa de um medicamento que era autorizado e vendido livremente no Brasil são irreversíveis. Mas, para minimizar o sofrimento dessas pessoas, o governo brasileiro criou, 20 anos depois do nascimento das primeiras vítimas, uma pensão vitalícia. Além disso, elas têm direito a uma indenização também garantida por lei. Os valores são calculados caso a caso e pagos pelo INSS, em função da incapacidade provocada pela síndrome da talidomida. Com isso, é atribuído um número de pontos para cada tipo de incapacidade, que varia de 0 a 2, sendo 0 quando não ausência, né, de limitação, 1 quando ela é parcial e 2 quando ela é total. A indenização parte do mesmo princípio, avaliada baseado nessa mesma perícia. Dependendo desse número, vai ser multiplicado esse número de indicadores por um valor fixo de 50 mil. E aí ele recebe uma indenização. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem esses direitos. Outras têm dificuldade em comprovar que as deformidades foram provocadas pelo medicamento. Uma vítima da talidomida precisou recorrer à Justiça Federal para receber a indenização do governo brasileiro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou o INSS ao pagamento de R$150 mil. O entendimento foi deste desembargador, que foi o relator do processo.
No Brasil há a cultura do descumprimento da lei, quando na verdade a lei assegura essa indenização, mas nem sempre a administração pública cumpre a lei e nega direitos cristalinos como esse. Quando a talidomida passou a ser vendida no Brasil, a Anvisa, responsável pelos estudos e liberação dos medicamentos, ainda não havia sido criada. Mas, apesar das consequências desastrosas e dos protestos da ABPST, a droga proibida desde a década de 60 em vários países ainda está disponível no mercado brasileiro. Hoje, o remédio é indicado para tratamento de várias doenças, entre elas AIDS, lúpus e hanseníase. O médico tem que preencher um termo de responsabilidade e esclarecimento, onde ele assina que informou o paciente minimamente os riscos desse medicamento, a forma de se fazer o tratamento, a necessidade das mulheres em idade fértil manterem a contracepção corretamente, por no mínimo 2 métodos contraceptivos, sendo um hormonal e um de barreira. O paciente também assina, seja do sexo feminino ou masculino, também assina esse termo de responsabilidade, onde diz que entendeu os riscos do tratamento, que vai aderir, que vai seguir. As medidas evitam, mas a realidade mostra que ainda acontecem novos casos da focomelia no Brasil. O último foi em 2010. É por isso que quase 50 anos depois do primeiro registro de deformidade, Cláudia ainda luta para banir o medicamento do país. A associação também busca combater o preconceito, que ainda faz parte da rotina das vítimas, e para aumentar o valor dos benefícios concedidos no passado. A idade chegou, as coisas já não são mais como a gente gostaria que fosse, os sonhos nem todos nós conseguimos realizar, muita gente não conseguiu fazer nada da vida. Então, assim, é o mínimo que a gente pode para garantir uma velhice um pouco menos doída.